Bom, queridos, vamos dar continuidade aqui à nossa aula sobre Descartes, não é? Estamos aqui estudando a obra Meditações Metafísicas e, mais especificamente, o que nós estamos estudando? Nós estamos tentando entender o argumento de Descartes do cogito, da existência do eu. Lembram disso? Como Descartes vai... Primeiro a gente começou na dúvida hiperbólica, né? Precisamos duvidar de tudo e esperar que essas dúvidas provem que algum argumento é forte, que os argumentos são fortes. Eu dei o exemplo para vocês sobre quando um argumento é submetido à dúvida, ele pode significar que se a gente consiga provar, se esse argumento sobreviver à dúvida, então sim, ele é um argumento confiável. Porém, se restar algum tipo de dúvida, quando eu coloco um questionamento, então é preciso rejeitar e abandonar. E é seguindo essa metodologia que o Descartes vai mostrar, vai tentar fazer com que a gente prove essas questões, submeta essas questões à dúvida, que eu falei para vocês na obra Meditações Metafísicas, e quando nós conseguirmos ultrapassar a dúvida, aí sim nós poderemos provar, por exemplo, que eu existo, ou que o mundo existe, ou quem sabe que Deus existe, ou a diferença entre corpo e alma. Então, onde estávamos quando paramos no último vídeo? Nosso último vídeo, a parte 2, essa aqui se inicia a parte 3, a gente falou no vídeo passado sobre o erro dos sentidos. Então, ele vai dizer que não podemos confiar nos nossos sentidos para produzir conhecimento confiável. Os sentidos nos enganam, né? Platão já tinha falado isso, né? Os sentidos nos enganam. Então, ele vai partir para argumentos racionais. Quando ele parte para argumentos racionais, ainda utilizando o método da dúvida, melhor ainda, o método da dúvida hiperbólica, duvidar sobre tudo, colocar tudo à prova, ele vai usar alguns argumentos que ficaram muito famosos nesse livro, Meditações Metafísicas. A aula passada, perdão, no vídeo passado, na parte 2, né, lembrando que esse aqui já é a parte 3, a gente já falou sobre o erro dos sentidos, os sentidos não são confiáveis, falamos sobre o argumento do sonho, só que eu esqueci de falar um detalhe. O argumento do sonho, para que ele serve, né? Vocês devem ter ficado pensando, bem, por que ele levanta essa dúvida? Como saber se estou em vigília? Como saber se estou dormindo ou se estou acordado? De que isso importa? Vocês lembram que eu falei, Descartes vai dizer, bom, eu posso não ter provas, não tenho como demonstrar se estou dormindo ou se estou acordado. Porém, algumas coisas, mesmo dormindo ou acordado, não mudarão. E ele fala, por exemplo, da certeza matemática, né? 2 mais 2 são 4, mesmo que eu esteja dormindo. Então isso dá algum tipo de certeza pra gente, né? Ainda que eu não tenha certeza, por exemplo, se estou dormindo, se estou acordado, algumas coisas não mudam. Há um substrato ali de sustento, há uma certeza. Passamos para o argumento do sonho. Esse é o chamado argumento do sonho que a gente falou na parte 2 do vídeo. Nesse vídeo eu quero falar sobre o argumento do gênio maligno, né? O que seria o gênio maligno? Bom, reparem, ele não está dizendo que isso existe. Isso é apenas um argumento para que a gente possa pensar, tá bom? Ele não está cogitando de verdade que isso exista. Isso é só uma estratégia, tá? É a estratégia da dúvida hiperbólica, lembram? Então, o que seria o gênio maligno? Então, Descartes levanta uma hipótese para que a gente possa pensar, lembrando, ele não está cogitando que exista de fato um gênio maligno, ele está pedindo para a gente pensar sobre isso. Então ele vai pensar assim, suponhamos que não haja um Deus, que Deus na verdade não é um Deus bondoso, é um gênio maligno, que é ardiloso e enganador, que empregou todo o seu poder, toda a sua indústria para nos enganar. Então o céu, o ar, a terra, as cores, as figuras, os sons, todas as coisas que vemos são apenas ilusões criadas pelo gênio maligno. E aí ele vai dizer, nós teríamos como saber que tudo que nós estamos vivendo, tudo que nós estamos sentindo e vivendo, tudo que existe não é apenas uma ilusão criada por um gênio maligno que fez isso com a intenção simplesmente de nos enganar, no lugar de um Deus que criou o mundo. Descartes está levantando essa hipótese, né? E se existisse, em vez de Deus, criador do mundo, um gênio maligno que criou uma ilusão para enganar, para nos enganar? Teríamos como saber se nós não estamos olhando para o mundo e na verdade vemos uma ilusão que não existe, porque existe um gênio enganador, um gênio maligno que está aqui simplesmente para nos enganar? A gente tem como tirar essa prova, né? Se Deus de fato criou o mundo,
ou se na verdade é apenas um gênio maligno fingindo que o mundo existe para nos enganar, fingindo que as coisas existem, mas na verdade é tudo ilusão. A gente tem como tirar essa prova, a gente tem como ter certeza. Descartes vai dizer, talvez eu não tenha como tirar essa dúvida nunca. Mas peraí, mesmo assim tem uma coisa que eu não posso duvidar. Existe um substrato, uma coisa que permanece ali. Essa coisa que existe, na verdade, é o eu que pensa sobre isso. Então ele vai dizer, nas palavras dele, não há dúvida alguma de que eu sou. Se ele me engana, por mais que haja um Deus maligno, um gênio maligno me enganando, existe um eu enganado, existe uma substância que está sendo enganada, que no caso sou eu. Então ele vai dizer, por mais que a gente esteja levantando o argumento, essa hipótese de raciocínio, de dúvida do gênio maligno, por mais que eu não tenha como ter certeza se Deus criou o mundo ou se há um gênio maligno que na verdade tenha criado essa ilusão, o que eu tenho, ainda assim, eu posso ter uma certeza. E essa certeza é de que existe um eu, existe algo que está sendo enganado. Repetindo, mesmo que não haja um Deus, assim, um gênio maligno, um gênio enganador, um Deus enganador, algumas pessoas chamam essa ideia de hipótese do Deus enganador, mesmo assim, alguma coisa não é colocada em dúvida, que há um ser enganado, no caso nós. Isso já prova muita coisa, isso já é uma certeza enorme que ele coloca pra gente. Bom, algumas coisas eu de fato não posso saber, não tenho como provar, não tenho como contra-argumentar, mas no mesmo caso do exemplo do sonho, né, dormindo ou acordado, 2 mais 2 são 4. Dormindo ou acordado. Eu posso não saber se estou dormindo agora, por exemplo, mas 2 mais 2 continuam sendo 4. Na hipótese do gênio enganador, do gênio maligno, eu continuo existindo. Eu continuo sendo uma substância, sendo eu criatura de Deus ou sendo eu um ser enganado. Certo? É esse o nosso ponto. Descartes está questionando sobre o que nós podemos ter certeza. Nesse caso, nós podemos ter certeza tanto no argumento do sonho, né? Tanto no argumento do gênio maligno, há uma coisa que subjaz a isso tudo. Há alguma coisa que não pode ser duvidada, que é do eu. Mesmo criatura divina ou criatura enganada, eu sou criatura, eu sou substrato. Perdão, criatura não, a palavra correta é eu sou algo, né? Há alguma coisa enganada e alguma coisa que pensa sobre isso. Aí a gente chega na famosa frase, né? O penso, logo existo. Né? Porque o que Descartes está tentando? Ele está tentando dizer assim, eu posso ter certeza sobre alguma coisa, e ele chega à conclusão, do penso logo existe, que a primeira coisa que eu posso ter certeza, a primeira coisa que é evidente e não é duvidável, indubitável, é de que há alguma coisa que pensa, né? Mesmo na hipótese do gênio enganador, mesmo na hipótese do sonho, da dúvida hiperbólica, tudo que eu coloco em dúvida, todas as dúvidas que eu levanto, em todas as hipóteses, há alguma coisa que eu não tenho como duvidar, que é de haver uma substância pensante. Enganada ou não, dormindo ou acordada, há algo que pensa. E aí é o cogito ergo sum, é o penso logo existo. Então ele chega a essa primeira certeza. Então qual é a primeira certeza cartesiana? A primeira certeza de Descartes é de que há algo pensante. Então é essa evidência que é a primeira, que ele vai partir dessa exata evidência para construir todas as demais argumentações que ele vai chegar. Aí não é nosso papel pensar se ele fez bem ou mal, quando ele prova a existência do mundo externo, quando ele prova a existência de Deus. O que nos interessa aqui é de que maneira ele chegou à certeza, a primeira certeza, que é a certeza da substância que pensa, a substância pensante. Eu só preciso deixar bem claro para vocês que quando ele pensa, quando ele diz, né, a famosa frase, penso logo existo, sou logo existo, ele não está dizendo ainda que existe um corpo pensante, tá? Ele está dizendo que há uma substância que pensa. A res extensa, que aí a gente não vai falar sobre isso, que seria o corpo, ainda não é comprovada aqui nessa parte. Ele está falando sobre um eu, mas não é um eu aqui de carne e osso, ele está falando sobre uma substância pensante. Bom, a gente já estamos chegando aqui na parte 3 do vídeo. Vou deixar para a aula que vem a comprovação da existência de Deus, porque sim, ele faz isso nas meditações metafísicas. Ele vai comprovar a existência do eu, do mundo externo e de Deus. E então aqui a gente termina com o argumento do cogito,
que é como ele comprova a existência da uma coisa que pensa, o famoso penso logo existo, tá bom? Qualquer dúvida eu tô online, vocês podem entrar em contato comigo. Bom dia para vocês!